Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A Bíblia sempre relata sobre a multidão. A multidão ela sempre vem para querer desvanecer aqueles que seguem de forma sobrenatural. A multidão é por não alcançar, por não ter a fé sobrenatural, por estar como um ramo seco, espalhado aos chãos, assim como as mulheres ajuntam os gravetos a serem lançados no fogo. A multidão, por não alcançar a fé e ao invés de escutar aqueles que seguem segundo o espírito da fé, sendo o próprio autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, eles preferem gritar para querer sufocar a voz que nós temos ao Criador, ao único mediador entre Deus e homens, Cristo Jesus. Eles procuram sempre querer nos influenciar segundo as suas muitas incredulidades, a crer segundo as suas crenças impossíveis de o justificar. Mas o Senhor é aquele que nos ensina que o nosso tesouro valioso é aquilo que está no nosso interior, o próprio Espírito, que é maior do que a multidão, maior do que o mundo, e a finalidade daqueles que o possuem tanto em palavras como em ações, quando se praticado, caleis a ignorância da multidão insensata. Assim o Senhor nos ensina. Temos que perseverar não segundo o padrão deste mundo, mas acatando aquele que está sempre a nos anunciar a perfeita e agradável vontade. Aqui debaixo do céu tudo se sucede a ímpios, a aqueles que seguem na piedade, tudo que tanto há justos como injustos. A palavra diz que não há um justo sequer, a não ser aquele que tudo opera e executa, do qual o próprio rei Salomão, que recebeu a sabedoria do alto, assim como ainda lhe acrescentou as riquezas, ele disse: entre 1000 mulheres não conheci uma, entre 1000 homens conheci um. Só há um justo, o Tsadik, o elo da perfeição, aquele do qual nós depositamos a confiança. Nos apresentamos como o pior entre vós dos pecadores, mas alcançamos graça e sabedoria para anunciar a verdade, assim como temos anunciado e sendo praticantes, porque aquele que é meramente ouvinte ilude-se a si mesmo. Ele já dizia: acautelai-vos dos fariseus, uma pequena levedura toda a massa, aonde é somente um teatro com seus filactérios longos, aonde a sua orla não há verdade. A verdade está em Cristo Jesus, assim como aquela mulher que perdia a vida, que sangrava e gastara todas as suas economias com os doutores da lei, e não foi possível de estancar aquele sangramento, e ela tocando em sua orla, a multidão que ali apertava, e os discípulos diziam: mestre, a multidão lhe aperta e tu dizes: alguém me tocou? E ele disse: não, porque de mim saiu virtude. Somente aquela mulher recebeu as virtudes de Cristo ali naquele momento. A multidão, mesmo lhe apertando, não recebia, porque é necessário crer. Não é somente o confessar de boca, mas crer de todo o coração, estar com o coração de Deus. O próprio rei Davi já dizia ao seu filho Salomão: seja homem, seja constante aonde quer que fores, siga o Deus do teu pai, e tudo o que fores fazer lhe será bem sucedido. É necessário
perseverança. Salomão disse que alcançou aquelas riquezas, mas acumulou para mim, satisfez a sua alma. Jamais permita, porque as riquezas são muitas, as seduções, e sufocam a verdade, são como que espinhos que sufocam a verdade, e muitos têm desfalecido por ter aquilo que é elevado entre os homens e não ter a sabedoria do alto para administrar as riquezas terrenas, onde ele nos ensina. Usar esse dinheiro dos ímpios para ajudar os órfãos, as viúvas, os pobres nas suas necessidades, mas fazeis de coração voluntário, porque aqueles que fazem como fonte de lucro se tornam cego, nu e miserável, uma vez que não tem o amor, porque tudo que se faz segundo Cristo Jesus, que é o amor verdadeiro, se faz de forma movida pela piedade, pela compaixão ao seu próximo. Mas aquele que se faz ao intuito de aumentar as suas muitas riquezas acaba sufocando mais ainda a palavra e deixando de obter aquilo que a traça e a ferrugem não consome e o ladrão não mina, que é aonde está o seu tesouro, está o seu coração. Aqueles que perseveram em Cristo, o seu tesouro está no alto, aonde ele disse que não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas há um coração contrito e arrependido, ele não despreza e faz morada em nós. O coração que segue e faz muitos planos daquilo que é terreno, um coração enganoso, não prevalece, porque o Senhor frustra todas as suas intenções. Mas aqueles que perseveram segundo o coração de Deus, assim como Davi disse ao rei Salomão, ao seu filho, Salomão permitiu ser influenciado pelo aquilo que é terreno, pelas suas muitas mulheres, segundo as suas muitas riquezas, foi influenciada, embora a palavra diz, não sejais influenciados pela multidão, mas que também a responsabilidade é individual, jamais atribua suas faltas a outro. Aquele que ouve o tolo, ouve porque quer, e quanto mais se pratica a sua tolice, a palavra diz, aquele que tem a sabedoria não responde o insensato, antes que ele pense que tenha sabedoria. Assim nos diz o Senhor, e perseverai, aplicai sempre a sabedoria, os estatutos e mandamentos do alto, guardai-vos num coração de carne e um espírito reto e inabalável. Esta é a nossa riqueza, da qual ninguém rouba quando manejamos bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.